Vamos saudar toda a igreja, com a paz do Senhor. Boa noite a todos. Nós vamos dar início ao nosso culto, a todos que nos acompanham no Facebook, todos que nos acompanham no YouTube. Queremos dar boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né? Nós vamos iniciar o nosso culto cantando o hino 19, Rei Sublime. Para tanto, nós convidamos a amada igreja que se coloque de pé. Vamos estar entoando esse hino. Meus irmãos, está fazendo a leitura no Salmo 103, em ato de adoração ao nosso Deus. Leitura bíblica no Salmo 103, versículos 1 até o 22. Eu vou estar fazendo a leitura do primeiro versículo e a igreja possa, assim, estar lendo o segundo, do Salmo 103. Diz assim a palavra de Deus: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida, e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e a seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois, quanto o céu se alheia acima da terra, assim grande é sua misericórdia para com os que o temem. Quanto diz o Oriente e o Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece.
mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. No céu estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor os seus anjos, valorosos em poder, executai as suas ordens e obedeceis a palavra. Bendize ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize o ao Senhor. Amém. Vamos ainda, irmãos, ainda de pé, em ato de adoração ao nosso Deus, vamos estar fazendo oração. Eu vou convidar o nosso irmão presbítero José Elpídio, que esteja orando ao Senhor, uma oração de adoração ao nome do nosso Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Na tua presença, ó Pai Santo, nós nos encontramos, ó Deus, nesta noite, Jesus, para podermos, ó Deus bendito, te adorar, ó Pai Santo, na beleza da tua santidade. Sabemos, ó Deus, só tu, ó Pai, é um Deus, ó Pai Santo, que precisa, e nós temos, ó Pai Santo, de te adorar em verdade. Queremos, ó Pai Celestial, neste momento também, ó Deus, te pedir, ó Pai, que o Senhor continue abençoando, ó Deus, ricamente, cada pessoa, ó Pai Santo, que veio aqui nesta noite. Cada um, ó Pai Santo, tenha colocado no seu coração, ó Deus, o culto de adoração ao Senhor. Nós te louvamos, ó Deus bendito, por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Em ato de confissão ao nosso Deus, nós vamos estar abrindo as nossas Bíblias, lá no livro de Isaías, capítulo 55, profeta Isaías, capítulo 55, vamos estar lendo o versículo 7, apenas o versículo 7, diz assim a palavra de Deus: deixe o perverso seu caminho e o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Palavra do Senhor aos nossos corações. Nós vamos ter alguns instantes de oração silenciosa, e logo após nós vamos estar orando ao Senhor, oração de confissão de pecados. Vamos curvar as nossas cabeças. É um momento muito oportuno que nós temos para essa reflexão, de uma forma, olharmos para cada um de nós, cada um olhar para dentro de nós mesmos e fazer uma avaliação nessa hora, né? Então é uma hora muito, muito oportuna para a igreja. Pai Santo, querido e amado, nós, ó Pai, te damos graças por estarmos aqui na Tua casa nessa hora. Queremos, ó Pai, colocar mais uma vez a nossa vida nas Tuas mãos, ó Pai. E queremos, ó Pai, nos posicionar de uma forma especial, Senhor, nessa hora, em uma posição de servos, de humilhação diante do Senhor, e pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados, perdoe o meu pecado, perdoe o pecado da Tua igreja, para que nós, ó Deus, possamos estarmos com os nossos corações limpos diante do Senhor. Nós, ó Pai, sabemos que não há penitências, não há sacrifício humano, não há formas humanas, visuais, para que o Senhor possa nos perdoar.
mas somente um coração arrependido, que o Senhor mesmo gera arrependimento nele. E nós, ó Deus, sabemos bem que o Senhor, ó Pai, quer que nós nos prostramos diante de Ti nessa hora. Por isso, ó Pai, nós colocamos nas Tuas mãos a cada um que está aqui, ó Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos aceita, Senhor, para que nós possamos estarmos junto de Ti, ó Pai. Estarmos cada vez mais perto do Senhor, para que os nossos pecados, ó Deus, não nos impeça. Não impeça que as nossas orações cheguem ao Senhor. Não impeça que o nosso louvor chegue ao Teu trono de graça. Nos perdoa, nos purifica, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos estar cantando o hino de número 61, o hino Ações de Graças. Nesse momento é oportuno para o recolhimento dos dízimos e das ofertas. Hino de número 61. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela prisão, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelas do celeste, e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, esperança que falou, pela cruz e o sofrimento, e afinal ressurreição, pelo amor que sem medida, pela paz no coração, pela lágrima perdida e o consolo que se dá, pelo dom da eterna vida. Sempre graças eu te dou. Vamos estar orando com o nosso irmão diácono, consagrando os dízimos e as ofertas. Aguarde só um instantinho, irmão. Pai glorioso, Deus de excelso amor e grandiosa misericórdia, obrigado, Senhor, por cada um que trouxe seu dízimo, suas ofertas, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de bendizer e trazer, Senhor, à tua casa o nosso tesouro. E obrigado, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, aquele que também não teve oportunidade de trazer, Senhor. Abençoa ricamente a vida de cada um, Senhor, e traz, Senhor, as tuas bênçãos, as tuas misericórdias sobre as nossas vidas, Senhor, para que o teu nome, tua casa, Senhor, tudo seja engrandecido segundo a tua vontade, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. É que te peço nesta noite, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. A palavra está com o ministério de louvor.
nos sonda, Ele nos conhece, Ele sabe das nossas imperfeições, das nossas limitações. Mas Ele é o nosso Deus supremo, Ele é o nosso Deus. Senhor,
Convido aqueles que puderem para estar se colocando de pé. Vamos pedir neste momento ao Espírito Santo que esteja orando por nós, levando a Deus tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos neste momento. Espírito Santo, ore por mim, leva pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras Senhor, conhece os nossos corações. Senhor, conhece as ambições de cada um. Que nesse momento cada um aqui possa estar elevando o seu coração ao Senhor, elevando o seu pensamento ao Senhor e deixando aos pés do Senhor tudo aquilo que tem te afligido, tudo aquilo que você tem necessidade.
deixando aos pés dele todas as suas aflições, todas as suas dúvidas, todas as suas dores, porque nós sabemos que somente Deus pode sarar as nossas dores, pode acalmar os nossos corações, pode aquietar a nossa alma. Talvez nesse momento a sua alma está inquieta, talvez nesse momento você está precisando do afago do Senhor, do abraço do Senhor. Esse é o momento oportuno para você deixar todas as suas lamentações no altar do Senhor. Nós sabemos que o Senhor te conhece, o Senhor sabe o que você necessita, mas às vezes o Senhor quer ouvir a sua voz clamando a Ele. Ele quer que você deixe aos pés dele tudo aquilo que você tem necessitado. Esse é o momento para você falar com o Senhor, que você possa nesse momento estar elevando a sua voz a Deus. Talvez na sua casa você não tem sabido como pedir a Deus, você não tem sabido como falar com Deus, mas Deus está te dando a oportunidade nesse momento de clamar a Ele, de falar com Ele, de expressar a Ele tudo aquilo que você tem necessitado. E o Senhor está ouvindo a sua voz nesse momento, porque Ele é um Deus que nos ouve e é um Deus que nos atende no momento certo. Que você possa estar elevando a luz nesse momento, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados filhos de Deus, daqueles que colocam a sua vida no altar do Senhor, aos pés do Senhor. Que você possa clamar novamente ao Senhor, que você está clamando: Senhor, estou clamando, estou pedindo, só o Senhor sabe a dor que estou sentindo, o meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo para esse Deus que eu sei que está me ouvindo nesse momento. Amém? Que você possa cantar novamente. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Pode crer que o seu clamor subiu ao trono do Senhor nessa noite. Nós recebemos um novo coração do Pai, um coração regenerado, um coração transformado, um coração que é inspirado por Jesus. Por isso nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Amém? Recebi um novo coração do Pai.
Cristo, porque você faz parte do corpo de Cristo, amém? Os irmãos vão se sentar. Todo joelho dobrará ao ouvir o nome do Senhor Jesus, e toda língua confessará esse Deus que nós servimos, amém? Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés.
convidar todas as crianças. Não está vindo na frente, não. Está vindo na frente as crianças? Tá não, né? Tá. Então pode vir, crianças, aqui na frente. A Lu vai estar lá hoje, Lu? Heloísa, ora para as crianças, para o culto infantil. Amém. Irmãos, nós vamos não está na liturgia, já até falei com o pastor, a gente vai quebrar o protocolo aqui um pouquinho, fazer uma oração de intercessão ainda pelo nosso país. João, acende essa luz aqui, nesse cantinho, por gentileza. Nós estamos ainda, né, sobre o efeito da pandemia que tem atingido todo o planeta Terra, né? Até no Alasca tem pessoas já com coronavírus, né? Então todos os lugares já foram atingidos, em todas as partes. E nós, como Igreja do Senhor, nós sabemos que o Senhor ele vai nos poupar dessa enfermidade. E Ele vai fazer a vontade dEle nas nossas vidas, né? Então, mesmo nós sabemos, sendo conhecedores de todas essas coisas, nós ainda vamos ter que manter esses protocolos, viu, irmãos? Usar a máscara é ruim, tá calor, mas nós temos que usar as máscaras, tá? A gente tem que procurar no máximo manter o distanciamento, temos que manter. O banco tiver só família, tá bem tranquilo. Então, a gente tem que manter esses protocolos aí. O irmão que quiser respirar um pouquinho, dá uma saidinha lá fora. Nós como junta diaconal, nós não vamos estar incomodando muito, não. Dá uma respirada, mas coloca a máscara. O uso é obrigatório, não é assim, só se a gente quiser. Não, o uso é obrigatório, então a gente tem que estar usando e mantendo todos os protocolos da prefeitura. Nós estamos sobre o efeito da pandemia e sobre o decreto da prefeitura para a gente funcionar também, né? Mas o que nós precisamos entender é que o Senhor ele vai fazer a vontade dele nas nossas vidas. E o nosso país tem perdido várias vidas com isso. São mais de 200 mil pessoas. Sabemos que tem as subnotificações, os governos, está faltando oxigênio em alguns lugares. Então, irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos orar para essas
essas situações. Às vezes nós não podemos fazer nada, de fazer muita coisa financeiramente, fisicamente, mas nós podemos orar, interceder ao Senhor para que Ele possa mudar esse quadro, né? Nós temos uma vacina já chegando, são várias vacinas chegando, né? Então nós temos que glorificar ao nosso Deus, que está dando sabedoria à medicina, à ciência. O primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido, cometeu um erro catastrófico. Primeiro dia de vacinação, ele falou assim: a vitória da ciência. A ciência venceu. Do primeiro dia que ele falou que a vitória da ciência, lá já morreu milhares de pessoas. Porque a vitória é do nosso Deus. É Ele que dá sabedoria aos homens para que eles possam usá-las. Então, nós temos que glorificar ao nosso Deus e estar intercedendo pelo nosso país, pelo presidente, pelos governadores. Não vão cessar de orar pelos nossos governantes, né, para que eles ponham a mão na consciência, que eles tenham sabedoria em usar dinheiro público, né? As pessoas que estão internadas, as pessoas que estão aguardando para ser internadas. Então, irmãos, vamos ter um momento de intercessão para ao nosso Deus em favor dessa situação, que Deus mude esse quadro, nós possamos reunir normalmente, nós possamos ter as nossas vidas, né, poder circular normalmente. Então, vamos ter um momento de intercessão, vamos curvar nossas cabeças, vamos orar no nosso Deus. Intercede aí pelo nosso país, pelos nossos governantes, por essa situação que nós estamos enfrentando. E logo depois, eu vou pedir nosso presbítero Ari, que esteja orando, intercedendo pelo nosso país, pela nossa nação, pelas pessoas que estão enfrentando, né, essa enfermidade, em nome de Jesus. Logo após, a palavra vai estar com o pastor, para que ele possa ministrar a palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor criou o céu e a terra, criou o homem, criou todas as coisas. O Senhor deu sabedoria ao homem, ó Deus, para criar o remédio. Mas o homem está sob a mão do Senhor, sob a poderosa mão do Senhor. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor está no controle. Se essas coisas estão acontecendo, porque o Senhor está permitindo que elas aconteçam. Mas nós também cremos, ó Deus, que os filhos do Senhor serão preservados, serão guardados, meu Pai. Queremos interceder ao Senhor pelo nosso país, pelos governantes dos nossos países, para que eles, ó Deus, possam fazer o possível ou impossível, Deus, para trazer, ó Deus, as condições necessárias, ó Deus, para que todos possam tomar essa vacina e que, se for da vontade do Senhor, muito em breve nós possamos ficarmos livres, ó Deus, desta enfermidade. Ó Deus, tem misericórdia desta nação, tem misericórdia do mundo, tem misericórdia, Deus, da igreja, Deus, do povo eleito do Senhor. Seja com eles, meu Pai, seja conosco. Esteja abençoando, meu Pai, aqueles que se encontram enfermos. Que o Senhor possa estar curando, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Esteja, ó Deus, confortando aquelas famílias, ó Deus, que perderam seus entes queridos, ó Deus. Que eles possam entender, ó Deus, que em tudo nós devemos dar graça. E que se isso aconteceu porque Deus permitiu. E que todos nós um dia iremos partir deste mundo, seja de coronavírus, seja de qualquer outra enfermidade. O importante é estarmos com Cristo. Esteja firmando a fé de cada um de nós, meu Pai, que nós não possamos vacilar na fé, que nós possamos entender que Deus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e que em nome de Jesus o Senhor esteja nos protegendo. Amém.
Boa noite, meus queridos irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio, no capítulo 6. Vamos meditar na palavra de Deus nessa noite, nesse texto. Deuteronômio, capítulo 6, vamos ler os versos 12 e os versos do 12 ao 14. Deuteronômio, capítulo 6, nos versos 12 ao 14, que diz assim: guarda-te, para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Oremos. Obrigado a Deus mais uma vez, por estarmos aqui na tua casa, podendo adorar e exaltar o teu santo nome. Obrigado ao Pai por cada um dos queridos irmãos que foram atraídos pelo teu Santo Espírito aqui nesta noite. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o teu nome continue sendo exaltado no nosso meio. Que aquele, ó Deus, que veio aqui com alguma necessidade, possa sair daqui, ó Deus, suprido dela, por meio da tua graça e da tua bondade. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, uma das grandes características da Torá está exatamente nesse livro aqui, Deuteronômio. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. O último livro da Torá é o Deuteronômio. Por que há uma característica tão específica, tão maravilhosa em Deuteronômio? Porque Deuteronômio é a repetição das leis. O nome Deuteronômio significa repetição da lei. Deuteronomos, repetição da lei. Por que isso acontece aqui? Vamos lembrar que Deus retira o povo do Egito e os coloca para andar no deserto durante 40 anos. E durante esses 40 anos, houveram alguns fatos no deserto que fizeram com que Deus tivesse que castigar ou usar dos seus preceitos, das suas atitudes ali no deserto diante de algumas pessoas que desobedeceram a Deus. E nessa caminhada, que foi um desafio para Moisés, Moisés foi vendo pessoas morrendo, pessoas deixando a caminhada, até que nos deparamos com Deuteronômio, e aqui com um trecho, com um texto específico. Nesse texto aqui, Deus está chamando Moisés para repetir para o povo aquilo que Deus já havia falado na sua caminhada no deserto. E aqui nesse momento, em Deuteronômio, eles estão em cima de um monte, a quilômetros da terra prometida. Do monte já dava para ver a terra prometida. Do monte eles já conseguiam ver Jericó, que seria a primeira cidade onde eles teriam que lutar e retirar as pessoas que estavam lá, que não eram donas daquela terra. Aí o que Deus faz? Deus, por meio de Moisés, vê que aquelas pessoas que estavam ali, prontos para entrar na terra prometida, não eram mais as mesmas que tinham saído do deserto ou saído lá do Egito. Morreram várias pessoas, morreram milhares de pessoas. E quem eram aquelas pessoas que estavam ali com Moisés agora? Era uma outra geração que precisava de um reforço sobre a lei de Deus e a importância dele na vida dessas pessoas. Entenda, eu e você estamos aqui nessa noite como uma geração. Essa geração que é chamada nesses últimos dias de geração Z. Não a nossa, muitos aqui são geração X, geração Y. Mas as crianças são geração Z. Mas a nossa geração, que é a geração X, eu falo de pessoas de 40 anos em diante. Você que é geração X e que foi criado na presença de Deus, há 40 anos atrás o seu pai passou para você orientações sobre a palavra de Deus. E durante a sua caminhada, com certeza, coisas vão acontecendo que podem tirar de você essa fixação da palavra de Deus na sua vida.
E aí chegamos aqui nesse momento, dia 31 de janeiro de 2021. Será que você tem fixado na sua mente, claramente, a importância de Deus para a sua vida? E será que seus filhos podem ouvir da sua boca, com convicção e clareza, o quanto Deus é importante ou foi importante para a sua geração? É por isso que nessa noite, nós representamos aqui também essa geração aqui, relatada em Deuteronômio, onde Moisés vai ter que repetir para essas pessoas aquilo que Deus já tinha falado como uma forma de inculcar nas suas cabeças leis, preceitos que o Senhor determinou para essas pessoas, ao qual elas não deveriam esquecer, se elas quisessem que a sua família, que a sua geração andasse bem na presença de Deus. É por isso que esse texto vai nos falar de duas prioridades aqui, nessa noite. A primeira prioridade, Deus vai nos falar de como amar a Deus no tempo presente. Esse texto vai nos falar sobre isso, como amar a Deus no tempo presente. E a segunda orientação nesse texto, Deuteronômio 6, vai nos falar de como falar desse amor para os nossos filhos, e os nossos filhos falar para os filhos dos filhos dos filhos, ou seja, como nós passarmos para os nossos filhos sobre o amor de Deus e isso continuar de geração em geração. Por que eu digo isso, irmãos? Porque pode estar aqui no nosso meio pessoas que esqueceram da importância de Deus na sua vida. Porque eu posso estar falando para a gente aqui nessa noite que não tem mais Deus com prioridade na sua vida. Eu posso estar falando para a gente aqui nessa noite que há muito tempo não tem mais aquele calor do primeiro amor. E talvez você nessa noite está aqui e sabe que há muito tempo não tem falado para o seu filho da importância de Deus. E sabe o que vai gerar isso? O seu filho não vai ter o mesmo fervor que você tem sobre Deus. E se você não tem fervor, o seu pai deve estar, se seu pai não estiver vivo ou sua mãe, ele está dando pirueta no túmulo, triste por ver o filho não levando adiante aquilo que o pai ensinou. Veja que eu estou falando aqui de geração, de preceitos, de regras, de prioridade, que é o que o texto aqui está nos falando. Por isso, meus queridos, João Calvino, sabendo que o nosso coração é duro, que o nosso coração é corrupto, que nós somos maus, ele disse assim: de onde resulta, e é de onde mesmo, está escrito aqui, de onde resulta, quão difícil é para os homens estarem devidamente preparados para guardar a lei, visto que Deus não estimula em vão com tanta frequência sua indolência, pois há uma reprovação silenciosa, transmitida tanto de sua indolência quanto de sua instabilidade, quando Deus não cessa de insistir no que teria sido suficiente apontar em uma única palavra. João Calvino está dizendo aqui que Deus tem que falar de novo, repetir várias vezes algo que ele já falou no passado, e tem que insistentemente estar falando. Por quê? Porque o homem esquece. Então, meus queridos, para nós nessa noite, o ensino em cima desse texto está na seguinte ideia: como podemos amar a Deus nesses últimos dias como prioridade, para passar para as outras gerações, para ficar inculcado na nossa mente e a gente inculcar na cabeça dos nossos filhos e nossos filhos nos filhos dos nossos filhos ou dos nossos netos. Primeiro, meus irmãos, não tirando os olhos de Deus. Como devemos amar a Deus como prioridade nesse tempo presente? Não tirando os olhos de Deus. Verso 12 diz assim: guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. A palavra aqui, meus irmãos, interessante, a palavra esquecer no hebraico é shakash. A palavra shakash em hebraico significa não tire os olhos de Deus. Literalmente, quando Deus está dizendo guarda-te para que não esqueças, a palavra esquecer aqui, shakash, significa não tire os olhos de Deus. Sabe qual é a alusão aqui? A alusão é o tabernáculo no deserto, quando Deus mandou Moisés construir. Há uma característica importante e maravilhosa e intencional por Deus ali no tabernáculo. Porque quando Deus foi mandar fazer o teto do tabernáculo, Deus mandou fazer com 4 camadas.
E as 4 camadas do teto do tabernáculo foi feito com um artesanato tão espetacular que os teólogos de hoje, a ciência de hoje diz que é impossível fazer hoje. Porque a maravilha que foi usada naquela época, a técnica, o empenho, foi algo tão espetacular que não se consegue repetir hoje. E por que Deus fez isso? Porque quando o sacerdote entrava no templo, quando ele entrava no tabernáculo, o chão era de terra batida, o chão era horroroso, o chão era feio, não tinha nada no chão que chamasse a atenção, mas o teto, meus irmãos, o teto era maravilhoso. O teto fazia com que o sacerdote ficasse espantado da beleza da arte que foi usada, e Deus fez isso intencionalmente. Porque Deus quer mostrar que aqui na terra não tem nada mesmo de valor. Deus quer mostrar que aqui na terra, que aqui embaixo não tem nada que chame mais a atenção ou que supere a beleza do nosso Deus. E Ele queria mostrar isso para o sacerdote e transpassar isso também para o seu povo. Que aqui nesse mundo, meus irmãos, não há nada mais interessante que possa chamar mais a atenção do crente do que o nosso Deus que está no céu. Então a ideia aqui é: não pare de olhar para cima, porque lá em cima que está a beleza. Não deixe de olhar para cima, porque lá em cima que está a atenção que você tem que dar. Porque aqui na terra, tudo que está aqui são coisas passageiras, são coisas supérfluas, são coisas que só servem para tirar a nossa atenção daquilo que realmente é importante. Quando entramos na presença de Deus, meus irmãos, quando nós entramos na casa do Senhor, nossa atenção deve estar no Senhor. E quando nós saímos daqui para enfrentar segunda-feira, cheio de desafios, de labutas, de dificuldades, nossa atenção tem que estar no Senhor. Por isso Provérbios 4, 27 diz assim: não declines, nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. O conselho de Provérbios é: continue olhando para cima. Não olhe para a direita, nem olhe para a esquerda. Continue olhando para o alvo. Continue olhando para Cristo, o autor e consumador da fé. Por que nós olhamos para cima, meus irmãos? Também para não esquecermos do que Deus fez por nós. Olhamos para cima para sempre lembrarmos do que nós somos hoje, do que Deus fez por nós nas nossas vidas, de qual a importância de estarmos na presença dEle. Olhar para cima significa reconhecer o quanto esse Deus é importante para nós. Assim como o sacerdote olhava para cima e via que o mais importante ali naquele tabernáculo era o teto, quando nós olhamos para cima também reconhecemos que em meio às circunstâncias, dificuldades da vida, o mais importante para nós é termos Deus na nossa vida e estarmos na sua presença. Há uma ilustração interessante, meus irmãos. Existe um hotel em Nova York. O hotel é um hotel 5 estrelas, é um dos hotéis mais frequentados dos Estados Unidos. É um dos hotéis mais badalados dos Estados Unidos. É um dos hotéis que tem pouca vaga. Esse hotel chama Waldorf Astoria Hotel. E aconteceu algo interessante. Um casal de velhinhos chegou num hotel para se hospedar em um outro hotel. E aí perguntou para o gerente: eu estou precisando de uma vaga, está chovendo demais, eu não encontro vaga em hotel, tem alguma vaga aí? E esse gerente disse: olha, não tem nenhuma vaga não. Infelizmente aqui também está lotado. Mas tem o meu quarto aqui nesse hotel. E eu quero oferecer o meu quarto para o senhor e a senhora ir lá passar a noite. Então esse senhor, essa senhora, esses dois velhinhos, olharam para o gerente e disseram: a gente pode dormir lá mesmo? Ele falou: pode ir lá dormir. É meu quarto, pode ficar à vontade. E eles foram, passaram a noite. Quando eles foram embora, eles perguntaram: você é o que aqui, moço? Eu sou gerente aqui do hotel. Você merece, rapaz, ser gerente do melhor hotel dos Estados Unidos.
Um dia você será gerente do melhor hotel dos Estados Unidos. Dias depois, o telefone desse rapaz toca nesse hotel e era o dono do Waldorf Astoria Hotel. Quem era o dono do Waldorf Astoria Hotel? Era o velhinho que dormiu naquela noite no quarto daquele rapaz. E o velhinho que dormiu naquele quarto daquele rapaz ficou impressionado pela sua bondade, não esqueceu e disse: lembra que eu disse que um dia você seria gerente do melhor hotel dos Estados Unidos? Hoje eu estou te contratando, pode vir trabalhar para mim. Assim como este homem não esqueceu dos benefícios feitos por esse jovem ao ceder para ele um quarto para dormir, muito mais o nosso Deus não esquece, meus irmãos. Muito mais o nosso Deus tem bênção para aqueles que suportam as lutas, que suportam as dificuldades, que em nome do Evangelho têm suportado as afrontas do diabo, do inimigo. Você acha que Deus não tem nada para dar? Você acha que Deus, nosso Deus, é um Deus de mãos amarradas? Pelo contrário. Precisamos então, meus irmãos, reconhecer os benefícios de Deus, olhando para cima. Se eu olho para cima, se eu olho para Deus, eu reconheço o quanto Ele tem feito maravilhas na minha vida. Pensa um minuto aí. Pensa um minuto. Mesmo diante da dor, mesmo diante do que você está passando, veja o que Deus tem feito na sua vida. É só olhar para cima. É só olhar para cima. Portanto, meus queridos, nessa noite, primeira lição, se você quer ter Deus com prioridade nesse tempo presente, não tire os olhos de Deus. Não tire os olhos de Deus. Segundo, como devemos amar a Deus como prioridade no tempo presente? Segundo ponto, temendo a Ele, são 3 coisas: servindo a Ele e somente com Ele tenha compromisso. É o versículo 13. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. A ideia aqui, meus queridos, é fazer de Deus um estilo de vida. A ideia aqui é que as coisas do nosso dia a dia não podem tomar o lugar de Deus. Então, a ideia do Senhor aqui, por meio de Moisés, é que o Senhor se torne para nós um estilo de vida. E é interessante que a palavra temor tem como definição a palavra hebraica yar, que significa demonstrar reverência, honrar a Deus que tanto tem feito por nós. Quando o mundo lhe pressionar e colocar você a ponto de se curvar, lembre-se de que Jesus disse para o diabo: quando o mundo quiser tirar sua atenção de Deus, quando o mundo quiser fazer você baixar a sua guarda, ou baixar a sua atenção do Senhor, veja o que foi que Jesus disse para o diabo em Mateus 4, verso 9 e 10. E Jesus disse ao diabo, e disse o diabo: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-se, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Jesus está dizendo ao diabo: o meu estilo de vida é adorar ao Senhor. Sabe estilo de vida, meus irmãos? Quando você vira crente, que as pessoas chegam para você e dizem assim: olha, você virou crente? Quando a pessoa diz isso é porque já está vendo que seu estilo de vida mudou. Já está reconhecendo que você não é mais aquela pessoa. E aqui é realmente, meus irmãos, um estilo de vida, porque a palavra de Deus diz em Atos que os discípulos depois foram chamados de cristãos. A referência para os discípulos terem sido chamados de cristãos é o comportamento. Temer ao Senhor, servir ao Senhor e ter compromisso somente com o Senhor tem que se tornar um estilo de vida. Tem que se tornar um hábito.
Por que Jesus afirmou sobre isso, meus irmãos? Porque a adoração ao Senhor, serviço ao Senhor está ligado a um serviço. E tudo que nós adoramos, nós servimos. E tudo aquilo que nos chama a atenção, nós servimos aquilo. É por isso que você não pode adorar sem servir. Sua entrada aqui na igreja e seu tempo de adoração aqui é um serviço ao Senhor. Você não somente entra aqui e senta aqui, mas você entra aqui e serve ao Senhor, com adoração, com louvor, com oração. Aqui é o lugar onde você expressa o seu compromisso com o Senhor. Aqui é o lugar onde você expressa seu estilo de vida ao Senhor. Mas muito mais lá fora. Deve ser expressado esse comportamento. Então, temer ao Senhor, servir ao Senhor, ser comprometido com Ele, deve se tornar realmente um estilo de vida. Deve se tornar aquilo que você mais busca. Deve se tornar aquilo que é a ânsia da sua alma. Conta a história, meus irmãos, que um jovem foi procurar um velho e sábio cristão. E o jovem chegou para esse sábio cristão, já velho, e disse: mestre, eu queria ter mais comunhão com o Senhor. Eu queria aprender a ter intimidade com Deus. Aí o mestre disse para o jovem: então me segue. Vamos comigo ali. E conta a história que o velhinho foi andando, e daqui a pouco ele chega na praia, e quando chega na praia, ele entra dentro d'água, e aí o jovem fica olhando, o velho entrando dentro d'água, e o velho vem e me segue. E aí o velho entra a ponto de ter que nadar, e ele chama o jovem: venha cá, você não quer ter intimidade com Deus, quer ter comunhão com Deus, venha cá. E aí quando o jovem se aproximou do velho, mestre cristão, sábio, o velho segurava a cabeça do jovem afundada dentro d'água, a ponto do jovem querer afogar. E quando o jovem tentava sair da mão do velho, porque estava afogando, o velho afundava mais a cabeça dele. Depois de um certo tempo, o velho solta esse jovem já se debatendo, quase morrendo, e disse assim: eu não entendi, o senhor é doido, o senhor me trouxe aqui para me matar? O que isso tem a ver com comunhão com Deus, com intimidade? Aí o velho disse: o que mais você sentiu falta quando eu estava segurando sua cabeça dentro d'água? E o jovem disse: ele disse: quando a sua ânsia por Deus foi igual à sua ânsia por ter ar, então você vai encontrar intimidade. Então você vai ter realmente um estilo de vida que é necessário para ter comunhão com o Senhor. Estão entendendo, meus irmãos? Estamos precisando temer ao Senhor, servir ao Senhor, ter compromisso com Ele, como se fosse o ar que nós respiramos. O irmão orou aqui falando sobre uma região aqui no Brasil que faltou oxigênio, várias pessoas morreram sem oxigênio, mas tem também várias pessoas morrendo aqui no Brasil sem Deus, sem um oxigênio chamado Deus, sem um oxigênio chamado comunhão com o Senhor, sem um oxigênio chamado presença de Deus. Isso tem matado famílias, isso tem matado vidas têm sido mortas, talvez não fisicamente, mas espirituais. Pessoas que vão na igreja simplesmente para cumprir um protocolo, mas não porque estão com ânsia de Deus, estão desejando mesmo a Deus, estão sentindo falta de Deus. Essa é a ideia aqui, meus irmãos, de temer a Deus e servir ao Senhor e ter compromisso com Ele. É como o ar que você respira, que se te fizer falta, você morre. Como devemos amar a Deus como prioridade no tempo presente, ponto 3. Não permita
haver nenhum obstáculo entre você e Deus. Verso 14. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Noutra tradução, meus irmãos, ao pé da letra, a ideia é o seguinte: não irei seguir outros deuses, dos deuses do povo que está ao redor de vós. Por quê? Alguns porquês. Por que Deus não quer que nós sigamos a outros deuses? Porque nós não podemos ter nenhum obstáculo entre Deus e nós. Primeiro, porque Deus quer exclusividade. Deus não aceita ser dividido não, viu, irmão? Deus não aceita ser dividido não. Ou você é totalmente dele ou você não é. Ou você serve somente a ele ou não. Dois deuses não dá. E já que aquelas pessoas estavam ali para ouvir a repetição da lei e depois levar adiante para os seus filhos, Deus está dizendo: eu tenho que ser unânime na sua vida. Eu tenho que ser único na sua vida. Não me divida com ninguém. Não me troque por nada. Não coloque nada no meu lugar, no seu coração. Porque Deus não quer que nós colocamos nenhum obstáculo entre Ele e nós. Segundo, porque a idolatria de todo tipo é raiz e nutridora de erros e superstições. A idolatria, meus irmãos, é a expressão da natureza humana. O homem é idólatra por natureza, mas ao mesmo tempo isso é uma infâmia. Ser idólatra é uma afronta ao Deus Supremo. O Deus que nos criou, Ele não aceita que outra coisa receba reverência no lugar dele, já que é Ele que sustenta você, já que é Ele que cuida de você, já que é Ele que criou todas as coisas, já que é Ele o único merecedor de toda adoração. Ele não aceita outra coisa no lugar dele. Terceiro, porque Deus não quer nenhum obstáculo entre Ele e nós, porque Deus é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo. Então os cristãos, eles são chamados de seguidores de Deus. Então eles devem tomar Deus como seu modelo, andar como Deus, agir como Deus, fazer o que Ele faz. Se Deus não aceita a idolatria, muito menos você. Se Deus não aceita ser enganado, se Deus não aceita que você engane a Ele, muito menos você. Deus é o modelo. Se Deus é um Deus de amor, você também. Se Deus é um Deus de justiça, você também. Entenda, Deus é o modelo para o nosso padrão de vida. Por isso que não podemos adorar nada, outra coisa, porque nenhuma das coisas que existem no mundo pode ser padrão para nós. Mas Deus é nosso padrão. Copie o Senhor, copie o seu comportamento para ver como é que vai ser a sua vida. Por que não podemos colocar nada entre Deus e nós? Porque a adoração ao Senhor, somente a Deus, aponta para Cristo. Como vamos conhecer a Jesus Cristo, meus irmãos? Adorando somente a Deus. Jesus disse: obrigado, ó Pai, porque me deste esse rebanho, porque eram teus, e tu me deste. Deus é o Criador, Deus é o Senhor de todas as coisas, e Ele faz tudo isso nas nossas vidas para que nós reconheçamos Cristo, para que nós enxergamos Cristo. Então somente adorando a Deus é que nós vamos conhecer Cristo. Adorando qualquer outra coisa no mundo, você não vai encontrar Cristo. Não existe nada nesse mundo que ao ser adorado aponte para Cristo. Somente Deus é a ponte que nos liga para Cristo. Por que não podemos colocar nenhum obstáculo, meus irmãos, entre Deus e nós? Porque
no final, esse obstáculo é destrutivo. A idolatria, meus irmãos, corrompe o corpo, petrifica o coração como um mofo dentro do coração. É por isso que o Senhor diz: não seguirás outros deuses, e somente a Ele servirás, e somente a Ele prestarás culto, porque qualquer outro Deus que você servir, no final haverá destruição na vida daquele que serve a outro Deus. Então a base, meus queridos, da religião que Moisés está passando para os irmãos aqui, que vão entrar na terra prometida, é que o conhecimento exclusivo de Deus, o entendimento de quem Ele é, deve preencher o nosso coração. Eu queria que você entendesse isso nessa noite. Como essa geração que está a ponto de entrar em Jericó, assim você é a geração do Senhor nessa noite. E como essa geração que entrou em Jericó precisou ouvir de novo do Senhor a importância dele na sua vida, eu quero que você saia daqui entendendo a importância de Deus na sua vida, e para a vida dos seus filhos, e para a vida dos seus netos. E eu quero que você saiba, guardando aqui os pontos, que é importante você não tirar os olhos de Deus, que é importante você temer a Deus, servir a Ele e só com Ele ter compromisso, e que é importante você não permitir que haja nenhum obstáculo entre você e Deus, porque essa é a prioridade que Moisés está pedindo para aquelas pessoas naquele dia, e essa é a prioridade que o Senhor está pedindo para nós nessa noite, colocar Ele nesses dias difíceis como sendo o principal na nossa mente, nos nossos objetivos, na nossa causa, na nossa caminhada. Aí, meus queridos, Ronaldo Lidório, missionário da Igreja Presbiteriana, conta uma história interessante para nós finalizarmos nossa mensagem. Missionário Ronaldo Lidório, que é um missionário lá no Amazonas, no meio da floresta, trabalha com índios, foi chamado para visitar um senhor que estava no meio da floresta há muitos anos. E Ronaldo Lidório queria conhecer esse homem. E conta a história que Ronaldo Lidório chegou lá nesse lugar, uma casinha paupérrima. Essa casinha do lado tinha um barco todo rebentado. E aí Ronaldo Lidório disse: cadê o missionário? Chamava seu João, cadê o seu João? E aí lá vem aquele senhor simplesinho. E Ronaldo Lidório perguntou assim: meu irmão, como é que o irmão veio parar no meio do mato, no meio do nada? O que o irmão está fazendo aqui? Ele disse: pastor, há muitos anos atrás eu fui numa conferência sobre missão e fui tocado por Deus e vim parar aqui no meio desse mato, e estou aqui há muitos anos trabalhando para Deus no meio dessa floresta. Eu disse: mas meu irmão, não tem nada aqui, tem essa casa aqui, esse barco todo rebentado. Diz que esse seu João chamou o missionário Ronaldo Lidório e disse: meu querido, deixa eu te mostrar uma coisa. E aí ele mostrou várias congregações dentro das tribos indígenas, igreja dentro de tribos de índio no meio da floresta. E daqui a pouco ele chama a sua família, e os filhos e a esposa. E Ronaldo Lidório diz assim: meu irmão, mas como é que você conseguiu? Como é que você montou congregação no meio do mato, no meio do nada? Como é que você conseguiu? Você é formado, o irmão é estudado. E ele falou assim: não, meu irmão, o que fez com que isso tudo acontecesse na minha vida é que eu coloquei o Senhor como prioridade. Eu não tenho estudo, eu não sou formado, mas o Senhor me chamou para aqui. E desde o dia que eu vim para cá, eu não tenho deixado, eu não deixo de fazer aquilo que para o Senhor é o mais importante. Eu tenho pregado o Evangelho, eu tenho orado, eu tenho feito aquilo que o Senhor me chamou como missionário, e tenho entendido que por eu ter colocado o Senhor como prioridade, isso tudo tem acontecido. Para mim, isso que está acontecendo no meio da floresta é minha maior riqueza. É o que eu tenho alcançado por ter colocado o Senhor como prioridade. Meu querido, estamos vivendo tempos difíceis.
tempos de desafios para a igreja, para as pessoas aí no mundo. Mas nessa noite, talvez você entrou aqui com uma prioridade na sua cabeça. Talvez você entrou aqui com um pensamento, com um objetivo. E eu não sei qual a sua prioridade aqui. Eu não sei qual prioridade você trouxe aqui nessa noite. Mas a palavra do Senhor está pedindo para você sair daqui dessa noite, colocando no seu coração Ele como sendo sua prioridade para tudo que você for fazer na sua vida. Ei, a próxima geração que vier depois de você depende de você colocar o Senhor como prioridade na sua vida. Os seus filhos dependem de você, os seus netos dependem de você. Você é a geração desse tempo chamada pelo Senhor para colocar Ele como prioridade. Quero orar com você nessa noite. Talvez você entrou aqui, como eu disse, buscando algo. E através da mensagem do Senhor, o Senhor está te mostrando outra coisa. Eu quero que você fale com o Senhor, para que Ele conforte seu coração e para que Ele se torne prioridade no seu coração. De tudo que você tem pensado e tem buscado, o melhor de tudo é o Senhor. Vamos orar. Pai bendito, bendizemos a Ti, ó Deus, porque o Senhor tem sido, ó Deus, o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor tem sido o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor tem sido, ó Deus, aquele que não esquece dos seus filhos, aquele que não esquece do seu povo. Nós somos a prioridade para o Senhor. A tua igreja é a prioridade para o Senhor. Mas nós queremos nessa noite, Senhor, colocar o Senhor como prioridade nas nossas vidas. Oh, meu Deus, tem misericórdia dos desafios que virão, ó Deus, para cada um dos queridos aqui, ou do que ele já tem enfrentado, que tem tentado tirar, ó Deus, do seu coração, o Senhor com prioridade na sua vida. E obrigado, ó Deus, por cada um dos queridos que tem entendido aqui nessa noite que o Senhor é a prioridade. De cada um que já tem, ó Deus, aberto as mãos, ó Deus, ou o coração para a obra do Senhor, e tem visto que primeiro o Senhor, primeiro o Senhor, primeiro o Senhor. Ó Deus, que isso se torne realidade nos nossos corações e nos corações de cada família aqui dessa noite, ó Pai. Assim como o Senhor falou com aquele povo, ó Deus, com a intenção de que eles amassem o Senhor de todo o coração e depois refletissem isso nos seus filhos, que nós possamos aqui nessa noite, como igreja, refletir o nosso amor para o Senhor e isso refletir aos filhos, aos nossos netos, ó Deus, se o Senhor nos der vida, ó Deus, e que em nome de Jesus isso possa ser levado adiante nas demais gerações. Oh, Senhor, porque o Senhor disse, passarão os céus e terra, a Tua palavra não passará, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, se torna prioridade, ó Deus, em cada coração aqui nessa noite. E que o Senhor possa, ó Pai, fazer a obra naquele que entrou aqui nessa noite, ó Deus, que o Senhor conhece. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Passo a palavra para o diácono. Meus irmãos, já partindo para o encerramento, vamos estar cantando o hino de número 400 do nosso cenário. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar esse hino, descansar um pouquinho, ficamos mais tempo sentados. Hino de número 400 do nosso cenário.
Meus irmãos, Denilson, diplomacia, Denilson. Microfone, Denilson, microfone. Denilson, da Comissão de Diplomacia, vai estar apresentando os nossos visitantes, né? Demais. Palavra. Queremos, primeiramente, ser muito grato ao nosso Deus por ter nos permitido, né, este dia reservado de podermos estar aqui cultuando ao nosso bom Deus. Sabemos que isso é milagre do Senhor, é dádiva do Senhor para as nossas vidas. Queremos também ser muito agradecidos aos nossos queridos visitantes que estão nos visitando nesta noite. Se vocês querem, né, ter Deus como prioridade, né, de suas vidas, porque o nosso Deus é prioridade desta igreja, né? Se vocês também não querem tirar os olhos de Deus, se vocês querem servir somente a Deus, e se vocês não querem adorar outro Deus, somente o nosso Deus, Deus dos nossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos convidar os queridos irmãos, né, a estar nos ajudando a cultuar este Deus, né? Agradecemos muitíssimo, né, Judásio? Judásio, daqui a pouco, ele e sua família, né, já não será apresentado como visitante mais dessa igreja, né? Já fazem... Oi, sua sogra, como é que é o nome da sua sogra? Marlene? Marli, seja muitíssimo bem-vindo a esta igreja, tá? Sinta-se à vontade, faça dessa igreja a sua igreja, tá? Sempre que puder, será uma grande alegria ter você aqui em nosso meio. Tem outra senhora do seu lado aqui também? Dona Tereza, seja bem-vinda, viu? Sinta-se à vontade em nosso meio, tá? Pelo podemos observar, o Judásio e a família têm gostado da igreja. Já tem trago, né, a sogra, né? Tem o Júnior, né, Júnior? O Júnior, sua esposa, eu esqueci o nome da esposa, Rúbia também, viu? Muito nos alegra, vieram domingo passado, estão voltando. Eu sinta-se à vontade, sinta-se bem ao nosso meio, tá? O nosso único intuito, nosso único propósito realmente é glorificar e exaltar e bendizer o nome do nosso Deus. E muito nos alegra a presença de vocês a estarem nos ajudando a prestar este culto devido somente ao nosso Deus. Leve um forte abraço dessa igreja e sempre que puder, retornem, voltem, que será uma grande alegria para essa igreja, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos para a bênção apostólica, vamos receber a bênção do Senhor, começar a semana abençoada, com toda a alegria, com todo o entusiasmo que o nosso Deus merece. Ó Deus, que a graça do Senhor, Salvador Jesus Cristo, e com o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, e as doces e sublimes consolações do Espírito Santo, repouse, ó Pai, sobre cada família aqui nessa noite, ó Deus, sobre cada família da Igreja Presbiteriana do Diamante, também, ó Deus, sobre a Tua Igreja, espalhada por todo o mundo. Amém, Senhor. Está encerrado. A todos uma boa noite.